Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje trago aqui Leonardo Maldaner, que é doutorando da Exalc USP no Laboratório de Agricultura de Precisão. Ele é orientado pelo professor José Paulo Molim. Leonardo, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e o convite aí para estar batendo esse papo aí. A ideia aqui é a gente falar um pouco do caso da cana, especificamente, né? Então, pode se apresentar, mas chamei o Leonardo aqui porque você fez um mestrado, né, especificamente com monitor de produtividade. Mas se apresente aí para o pessoal, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Leonardo. Eu sou engenheiro agrícola, formei em 2015 lá em Dourados, no FGD. Aí vim para Piracicaba, fiz mestrado com processamento de dados de monitor de produtividade de cana, que é o que a gente tem bastante, né? Processamento de dados de produtividade de grãos, mas a cana-de-açúcar ela é um pouco diferente, né? Ela é um pouco peculiar em relação aos grãos, né? Então, ela é uma cultura perene, né? Que ela é manejada como semi-perene, né? Então, ela fica aí no campo uns 5, 6 anos. Então, a colhedora vai passar 5, 6 anos no mesmo lugar. E então a gente tem a oportunidade de gerar dados em alta resolução dentro de cada fileira da cana e sempre no mesmo lugar. Então isso é o que diferencia dos grãos, né? Então, durante o meu mestrado, eu trabalhei com o processamento desses dados para transformar num mapa que o produtor possa utilizar, certo? E agora no doutorado... Inclusive, você ajudou a incrementar o MapFilter, né, por conta disso. Isso. O laboratório aqui da Exalc já tinha um aplicativo para realizar a filtragem, né? Eliminação de dados outliers de dados espaciais, de produtividade, condutividade elétrica, e a gente fez um upgrade, né, na versão, né, nova. E aí no doutorado continuo trabalhando com dados de produtividade e a gente tenta correlacionar com outras variáveis, né, buscar entender como que essa variação de produtividade dentro da lavoura e buscar soluções que a gente consiga dar alguma solução aí para as usinas, né? Conseguir aumentar, né, a usabilidade do mapa de produtividade, que ainda tem grandes desafios, né? A cana ainda é pouca adoção do mapa de produtividade, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos monitores aí especificamente. Não, né, de marca nem nada, mas para a gente entender um pouco do que a gente tem comercialmente. Porque monitor em cana também não é algo novo. Eu, quando ingressei no mestrado, desde quando a gente fez o primeiro trabalho de campo lá na cana em 2009, a gente já tinha monitor, e a gente já tentou trabalhar com monitor, só que a gente não conseguiu. Então, fale para a gente aí o que a gente tem de tecnologia hoje em termos de monitor de produtividade embarcado, né? O primeiro estudo, né, com monitor de rendimento instalado numa colhedora, né, foi lá em 1999, lá na Austrália, né. Então, a gente, basicamente, comercialmente, a gente tem duas maneiras, né, de medir o rendimento na colhedora. Então, a gente tem o método direto e o método indireto de estimar o rendimento na colhedora. O método direto, né, que é o método mais, digamos assim, mais fácil, né, que é medir a massa de cana que está sendo processada pela colhedora, que é basicamente, hoje o que a gente tem no mercado é células de carga instaladas no elevador, né. Essas células de carga vão mensurar quanto de cana que está passando aí no elevador. Embora seja uma mensuração direta, né, da quantidade de cana que está passando aí no elevador, essas células de carga, a balança vai precisar
uma calibração, né? Tem que ter um fator de calibração, mesmo sendo uma mensuração direta. Então esse é o mais antigo, né, que tem no mercado, é a balança no elevador. Aí a partir daí tem os métodos indiretos, que são utilizar algumas variáveis, né, gerados pelos outros sensores instalados na colhedora ou por variáveis gerados pela própria máquina, né, e utilizando modelos empíricos, pode ser modelos lineares ou não lineares, né. Então, uma variável que a gente consegue correlacionar com a massa, né, com o rendimento é o volume. Um monitor, né, que comercialmente que é utilizado, não aqui no Brasil, mas, por exemplo, nos países vizinhos ou na Austrália, é a abertura dos rolos alimentadores. Então, qual que é o princípio? Quanto maior a distância entre o rolo superior e o rolo inferior, maior volume de massa e, consequentemente, teoricamente, é para estar correlacionado com a quantidade de cana que está sendo processado. Juntamente com esse sensor de abertura dos rolos, tem a altura dos rolos, dos facões do picador. Então, é o mesmo sistema. Então, quanto maior vai ser a massa, então maior vai ser a distância entre os rolos e, consequentemente, vai ser maior o rendimento. Esse monitor ainda eu não vi em uso, mas nos países aqui vizinhos, produtores de cana, ele é bastante utilizado. Eu vi lançamento na AgriShow já, de sensores para mensurar o volume de massa de cana no elevador. Então, utiliza-se, através de sensores, consegue modelar, estimar a massa, o volume de cana no elevador e, consequentemente, correlacionar com o rendimento. Tem estudos, além desse sensor, que utiliza basicamente câmeras RGB para fazer a estimação do volume da massa, e também tem estudos com sensores a laser, semelhantes a que tem nos monitores de grãos, que vai através de sensores ópticos, eles conseguem estimar o volume de cada talisca, se está cheia, metade, ou o volume de cada talisca. Não vi nada comercial sobre, mas já existem estudos sobre isso. E também, aqui no Brasil, tem agora a adoção da combinação entre o direto e o indireto, né? Que é usar as variações de sensores que tem na colhedora, certo? E a partir dessa variação, então, essa variação de determinados sensores, a combinação dessas variações desses sensores, são enviados via rede, porque hoje praticamente todo o equipamento dentro da frente de colheita está conectado, então a gente consegue visualizar em tempo real onde cada equipamento está no campo, juntamente com a variação da pressão. Então, pressão ou outros sensores na colhedora, a gente consegue ter uma variável beta, certo? Então, essa variável beta dos sensores, como todos os sensores todas as colhedoras e transbordos e caminhões estão conectados via rede, então a gente consegue rastrear onde a cana foi colhida, certo? Então, a gente pega o peso lá da balança, lá na usina, e depois distribui esse peso, levando em consideração essa variável beta, que leva em consideração os sensores, e consigo gerar um mapa através da distribuição do total produzido, calculado lá na usina, certo? Tá. Então, vou sintetizar aqui todos. Então, você falou da balança no elevador, você comentou da abertura dos rolos, que é algo que é feito, por exemplo, para mapa de produtividade de feno, né? Eu já vi alguns vídeos disso daí. Então, a abertura, né, da boca que
colhe esse feno, então serve para cana também. Tem o do princípio óptico, que aí câmera ou algum princípio laser, infravermelho, que dá também. Tem um produto comercial, inclusive, né? T3. E o quarto, se eu não estiver enganado, né, que é esse que você fala da integração de sensores. Então, usando aí machine learning, né, pega todos esses sinais de pressão no picador, de óleo, de pressão em óleo, temperatura, rotação de máquina, coloca tudo isso no machine learning aí. Então, são esses 4 princípios, né, que a gente tem aí eu diria até em desenvolvimento. A gente tem produtos comerciais, mas eu acho que não é nenhum produto realmente tá pronto. Nem de grãos, né? Assim, pronto não tem. Sempre tem uns desafios, né? Principalmente na cana. Tem uma característica ou uma dificuldade a mais na cana, que a colhedora geralmente é uma linha só, né? 2 no máximo. Então, e a cana ainda ela forma soqueiras. Para quem conhece cana, sabe que não é nada estranho. A gente vê uma soqueira muito vigorosa, cheia de colmos, a vizinha ter meia dúzia de colmo, a terceira não ter nada, tem uma falha. Então isso gera um dado bastante ruidoso, né? A parte de processamento eu acredito que é ainda mais importante. É o que você trabalhou, né? Isso. O fluxo de massa dentro da colhedora tem alta variabilidade. E para processar esses dados, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, às vezes, um dado de baixa produtividade, um único dado de baixa produtividade poderia estar correlacionado à presença de falhas, né? E se a gente comparar com seus vizinhos, logo em seguida, próximo, ele pode ter uma produtividade alta, né, certo? Então, tem toda essa questão, né? Eu comentei, a gente fez uma live aqui, eu falei um pouco de filtragem de dados, mas o foco foi em grãos, né? Então você tem aquilo de um valor muito baixo perto de uma vizinhança alta, grande chance de ser dado errado, porque aí você tem uma plataforma colhendo várias linhas. Isso. Então aí é um dado errado, você exclui. Agora no caso da cana, talvez você não possa excluir, né? Porque pode ser uma falha. Então ali é realmente baixa produtividade. Aí a gente... Quando a gente olha os dados, a gente a gente fica assim, será que é erro? Será que realmente a produtividade é complicado, não é fácil. Mas a gente tem que pensar assim, o uso do meu mapa, para que eu vou utilizar esse mapa, né? Eu vou conseguir pegar esse mapa e vou ter aplicações linha a linha, ou fazer aplicações linha a linha na cana, ainda é difícil. Então, talvez a gente conseguir identificar regiões de alta e baixa produtividade, por enquanto, seria uma boa abordagem dos mapas de produtividade, por enquanto, na cana, né? Identificar as grandes regiões, né? Mas mesmo assim, a gente precisa de uma filtragem, porque senão os valores errados vão influenciar muito, né? A gente faz uma média ali, às vezes a média parece que a área está tudo igual. Na verdade não é, que uma às vezes produz mais por toceira, mas tem pouca toceira. Na outra produz mais ou menos, tem muita toceira, mas o vigor das toceiras é menor. E aí o manejo vai ser bem diferente, um problema e outro, né? Não é? Isso. Tá. E no caso aí dos monitores de produtividade, uma coisa que eu também escuto bastante, quando a gente começou a querer trabalhar com isso, na Colômbia funciona. O pessoal tem mapa, faz mapa lá na Colômbia, faz tempo, mapas bons, e aqui a gente não faz. Eu nem sei se hoje tem aí, mas geralmente tem pessoal de fora aí, podia até palpitar. Aí hoje, por coincidência, eu estava escutando um evento que a APAgri fez, eu até divulguei aqui no Instagram, né? Então tá o vídeo gravado no YouTube lá, e aí tem o Carlos que trabalha na Colômbia. Ele falou por que isso acontece, né? Que lá na Colômbia as áreas são muito menores. E o produtor, as usinas não conseguem expandir, as áreas são pequenas e não tem área de expansão. Então eles têm que ter um cultivo muito mais intensivo.
por ser área menor, é mais fácil de trabalhar. E a gente, em larga escala, colhedora trabalhando 24 horas por dia, 10 meses no ano, é um entrave, né? Por exemplo, quando a usina adotar, ela vai precisar se instalar um sensor ou algum monitor na colhedora, vai ter a necessidade vai ter um especialista, tem que ter, porque esses monitores têm que ter uma calibração frequente, se for caso de sensores, né, para medir, por exemplo, a massa, porcela de carga, a balança ou indireto medir o volume, tem que ter uma calibração frequente. Tem que ser um negócio robusto, né? Então, quem é da cana sabe que a colhedora quase auto se destrói, né? Então, imagina ter um sensor ali delicado para tentar medir uma pequena variação da quantidade de massa que está passando na colhedora. Então, tem que ser um negócio robusto. Tem que ter uma frequência de manutenção também, né? Por parte da usina. Tudo isso aí vai começando a dificultar a adoção do monitor. Tudo isso aí tem que pôr na balança para ver se compensa ou não, né? Isso é um entrave de novo. Um entrave nos grãos já é. Na cana, então, que a gente tem lá à frente de colheita, 5 colhedoras, despejando todo o produto no bitrem que está parado no canto lá. Você já não consegue isolar a colheita de uma das máquinas para você calibrar adequadamente. Você vai colocar tudo junto no bitrem. Aí você não tem um fator de calibração confiável. Tem que parar essa máquina. A máquina já para manutenção periódica, né? Mas não na frequência que o monitor vai requerer. Se falar de parar a máquina, quanto que custa uma hora de máquina parada? É bem complicado. A colhedora de cana, quem não conhece, não tem um reservatório. É tempo todo o transbordo andando do lado. Isso. Então não dá para ter uma balança no reservatório da colhedora como é uma possibilidade de grãos. Então são todos desafios, né? Já tentaram colocar célula de carga no transbordo que vai do lado. Mas o transbordo também não vai parar. O transbordo tem que estar o tempo todo andando. Então ele não pode andar um pouquinho, parar e pesar. Senão perde a colhedora. É algo difícil. Pesar o transbordo no canto da lavoura, igual é uma possibilidade, mas bem difícil também, né? O transbordo tem quantos rodados? Você nivelar todos eles ali na sua balança de sapato ali é difícil. Tem tudo isso aí. Fazer calibração na cana-de-açúcar é um desafio, né? Falar para o gestor que você tem que parar meia hora a colhedora para calibrar, o cara infarta. E talvez a telemetria vai ajudar um pouco nisso, né? Conectividade e telemetria. Né? A gente ter essa informação ali em tempo real, mandando para a central, e aí depois isso ligado com o... fugiu o nome agora, que faz o apontamento, sabe que talhão que tá, quem é o operador, qual que é o momento, qual que foi o piso registrado, cruza essas informações, isso pode facilitar. Vai facilitar, né? Mas... Isso, vamos dizer, redistribuir, né? Porque a gente, com a telemetria consegue identificar, rastrear, né, onde que a cana foi produzida, né, no campo. Então, a distribuição do peso que a indústria lá está recebendo, com certeza vai evitar essa calibração. Vamos dizer, você pode evitar essa calibração. Claro que no começo vai ter que ter uma inteligência artificial por trás disso, né? Porque a colhedora, mesmo tendo uma quantidade grande de sensores, tanto do motor, tanto do sistema hidráulico dela, vai ter desgaste, né, com o tempo. Então, é um desafio, mas é o futuro, vamos dizer assim, do mapeamento de produtividade. É um escape, né, para a gente estar conseguindo mapear a produtividade. Essa questão do futuro eu ia te perguntar, então você já cantou a bola, você enxerga como
o futuro, um caminho aí é esse, né? Isso, a colhedora ela tem um nível alto, né, de instrumentação. Hoje tem sensores monitorando em tempo real, por exemplo, o motor, para otimizar o consumo de combustível, hoje já tem, né? O que falta é correlacionar todas essas variáveis que a colhedora está produzindo ali em tempo real e correlacionar isso com a produtividade, com a quantidade de massa que ela está produzindo. Claro que, vamos dizer, na teoria, por exemplo, quanto maior a produtividade, maior é a potência requerida para processar, né? Maior energia vai precisar para processar essa cana, né? Mas ainda tem uns desafios, por exemplo, terreno, inclinação de terreno também pode estar influenciando na potência do motor, vamos dizer. E o próprio desgaste da máquina ao longo da operação, né? Que vai afrouxando, vai soltando as coisas. E aí todo esse nível de trepidação, de vibração de uma máquina é diferente da outra. Como é que vai ser essa calibração entre máquinas, que no grão já é um desafio, então na cana vai ser, eu tô dizendo porque é algo que a adoção aí é muito pequena, né? Quase zero, podemos dizer. Mas como a gente tem produto comercial e grandes empresas aí envolvidas, eu acredito que isso vai andar. Espero que ande e fique, né? E realmente pegue, porque muita coisa começa, o pessoal deixa para lá e não pega, né? A tendência é de que o mapeamento daqui para frente aumente a adoção, né? Porque no manejo da própria cultura, né, ou para a gestão dos equipamentos no campo, vai precisar da informação da variabilidade da produtividade no campo, né? A informação de produtividade é fundamental, é o que materializa todo o manejo, né? Então isso é importantíssimo e as usinas ainda não veem o grande valor disso, mas com certeza, a partir do momento que a gente tem como gerar um dado de qualidade, a gente vai começar a mostrar o valor desse dado. Estou dando uma olhada aqui que o guia mandou uma pergunta para a gente, vamos ver o que ele está perguntando. Todos esses sensores agregados à tecnologia de mapeamento do volume da cana passando no elevador pode ser um caminho para a associação de sensores para estimar a produtividade. O que acham? Então, integração de sensores, né? Isso né? É um dos meios. Isso. Eu participei de um trabalho recentemente em que foi instalado vários sensores na colhedora. Então, o que a gente viu que quanto maior a quantidade dos sensores, vai ajudar na acurácia, né, da predição, né? Só que conforme vai aumentando o número de sensores, você vai adicionando custo, né? Você vai deixando mais caro o monitor. Claro que, juntamente com os sensores da colhedora e um sensor medindo o volume, com certeza ajuda bastante, vai aumentar a acurácia da predição da variabilidade dentro da linha da cana-de-açúcar, né? Beleza. Leonardo, com relação ao processamento desse dado, eu estou pensando mais na filtragem, né? Uhum. A gente falou já que é diferente. Você conseguiu chegar a algum padrão aí para a gente fazer essa filtragem do que é ruído e do que é macrovariabilidade? Algo que a gente sempre vai precisar, a gente já precisa, mas a cana tem suas especificidades aí. Por exemplo, a cana, ela não vai ter, por exemplo, erros de largura de plataforma que nem tem na colhedora de grão, certo? Então, e como você falou antes, que a cana tem alta variabilidade entre as linhas e dentro da linha, o que a gente propôs é uma filtragem somente utilizando dados dentro de cada linha, né? Uma filtragem uma linha separada, não considerando a linha vizinha, né? Porque uma fileira pode ter produtividade baixa, enquanto a linha
a fileira vizinha pode ter produtividade alta. E quando utilizar uma estatística e comparar os vizinhos, eles podem estar excluindo tanto um ou o outro, ou os dois dados, né? Então, o que a gente propôs é fazer somente uma filtragem linha a linha, né? Então, para evitar a exclusão, né, desses valores entre as linhas, né? Tá, para quem não conhece a cana, de novo, né? A cana é normal, é normal a gente ver uma linha uma linha bem vigorosa, bem plantada, sem muita falha, e a vizinha cheia de falha, plantas menores. Isso porque o sulcador também sulca uma ou duas linhas. Então, se tem um problema numa linha, às vezes na outra já não tem o mesmo problema. A colhedora do mesmo jeito. Às vezes aqui está um pouco mais tombada, muito dano, muito pisoteio, mas aí na outra o operador já se alinhou melhor e não tem problema. Então, essa diferença entre linha e linha é importantíssima. Então, essa filtragem apenas na linha, né, olhando os pontos para frente e para trás, para ver se é ruído, é fundamental. No caso da cana, é fundamental. Uhum. Isso, a gente, no caso, a gente propôs, tá utilizando, por exemplo, todos os vizinhos, calcula a mediana, né, a mediana desses valores, e através da variação do limite da mediana, ele vê se está dentro ou fora desses limites, ele exclui, certo? Mas aí é bem empírico, né? Você não tem um valor. Isso. A gente ainda não chegou num método falar, não exclua esse valor aqui por causa que é um valor real. Então a gente ainda não conseguiu um filtro inteligente para estar fazendo a filtragem na cana, né? Legal. O bom da cana-de-açúcar, vamos dizer, a quantidade de dados produzidos é muito maior, né, do que a de grãos, então para gerar mapa, praticamente não precisa interpolar, né? Ela vai ter uma quantidade muito grande de dados, né? A interpolação, no caso, é somente para uniformizar mesmo, transformar a camada de pontos para uma camada de superfície, né? Então, basicamente é isso, né? Ou até mesmo suavizar, né? Às vezes você tem tantos altos e baixos ali que você não consegue nem enxergar macro região. Então você acaba tendo que dar uma suavizada para você tentar enxergar regiões maiores, né? Isso. Eu já cheguei a usar, assim, montar um grid, por exemplo, e não usar um interpolador. Eu só pegar um grid e tirar, por exemplo, o valor médio ou a mediana dos pontos que ficam dentro do grid, né? Você faz um raster, né? Então cada pixel vai ter um monte de ponto dentro, você faz uma média ali, alguma coisa assim que representa aquela área. A parte de estimativa, ninguém perguntou aí, mas sempre perguntam, né? De predição indireta por imagem, por sensoramento remoto. Isso é desafiador, né? É uma opção, sim. Ela tem bons resultados, né? O LiDAR consegue estimar a altura, né, da cana, né? Só que ainda tem uns desafios, né? Por exemplo, variedades de cana que o acamamento, tem tudo. A cana-de-açúcar é uma cultura bem delicada, né? Bem para realizar a estimação de rendimento. Mas teve bons resultados, sim. É uma opção para estar estimando a produtividade pré-colheitas. Legal. Imagino que integrar comportamento espectral com volume aí pode dar bons resultados, apesar de, às vezes você tem uma cana cheia de folha que não tem como fininho, como sem açúcar, isoporizada, então não é... Mas isso é em todas as culturas, né? Não necessariamente só cana. Vamos dizer, isso é válido quando a altura da planta está correlacionada com a produtividade, né? Aí vai variar, né? Varia de cultivar para cultivar, né? Cana tem isso também, né? Eu só vou te deixar numa saia curta aqui. Você está trabalhando com falha de cana. E aí, com que tipo de tecnologia a gente vai trabalhar na falha de cana? Fale para gente. Bom,
Futuramente fazer a aplicação, utilizar sensores para fazer a aplicação em tempo real para identificar a planta e conseguir aplicar a dose certa somente na planta. Então, eu creio que a cana-de-açúcar vai estar voltada a isso, né? Porque tem um âmbito ambiental também, né? Por que aplicar onde não tem planta, né? Mas ainda tem grandes desafios, né? Você já trabalhou, né, com sensores, né, em cana, então sabe que ainda tem desafios para identificar, mensurar a biomassa ali em tempo real, né? E conseguir fazer aplicações. Também sistemas de dosagem ainda é um desafio, né, na cana-de-açúcar, porque vai somente, por exemplo, como tem alta variabilidade, então vai ter que ter um sistema capaz de dosar, fazer uma mudança muito rapidamente, né? Então, mas creio que é nesse sentido que a cana-de-açúcar, o setor vai estar daqui para frente, né? Bom, é isso aí. Leonardo, obrigado pela sua participação aí. E boa sorte com a entrega dessa tese aí, que o Molim deve estar na sua cola, hein? Obrigado pelo convite aí, e eu fico à disposição aí para mais conversas aí sobre produtividade.